Olá, gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, meu nome é Erika Fujita. Sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores que cultivam frutas e hortaliças. Hoje eu vim abordar uma informação muito importante, que vocês que trabalham tanto com fruticultura quanto com hortaliça, é bem interessante vocês terem esse tipo de conhecimento. Tudo que eu trago a vocês é para poder enriquecer e melhorar o seu manejo no campo da melhor forma possível. É claro que os meus vídeos eles tentam ajudar da melhor forma à distância. O melhor mesmo é vocês terem alguém de confiança aí na região para que possa estar visitando o seu sítio periodicamente e assim auxiliar de pertinho como vai ser e como deve ser o manejo de vocês. Desse ponto, existem inúmeros profissionais altamente competentes e qualificados que podem sim auxiliar vocês aí no campo, no seu dia a dia. Bom, vamos lá diretamente ao nosso assunto. Vou abordar hoje sobre tutoramento, tutor. O tutoramento ou tutor, ou até mesmo o pessoal chama de amarração e etc. Tem vários nomes, mas o mais comum é tutoramento. Nada mais é do que você, através de ajuda do homem, vai ajudar a planta a direcionar, a tutorar o crescimento dela conforme ela vai se desenvolvendo. Dessa forma, dando condições para ela conseguir ter espaço, a ter acesso à luz e facilitar o nosso manejo, porque isso também nós não podemos deixar de pensar, porque quer ou não, o que a gente puder facilitar no nosso dia a dia para poder ter um manejo mais adequado e que possa dar rendimento no trabalho, é melhor, né, gente? Porque ninguém está aqui cultivando fruta ou hortaliça somente por esporte. Acordar cedo, faça calor, faça frio, faça sol, faça chuva, o homem do campo e a mulher do campo tá ali, ó, na luta para produzir as nossas frutas e hortaliças que toda a população recebe e está ali disponível para ser comprado. Então, voltando, essa parte do tutoramento foi começado a usar na agricultura tudo por observação. Aliás, grande maioria de tecnologia, de inovação, de ferramentas, tudo que vocês possam imaginar foram desenvolvidas através de observação pelos seus criadores. Por quê? Porque eles observavam, por exemplo, vamos dar dois exemplos, um de hortaliça e outro de frutas. No caso do maracujá. O maracujá e o pepino, eles não têm condições de ter um crescimento ereto. O que é esse crescimento ereto? Que ele tem a formação de um tronco principal e dali vai ter as suas ramificações. Como ele não tem esse tipo de características, né, o pepino e o maracujá são considerados trepadeiras, nós temos que então ajudar essas plantas a não sofrer competição por luz. Então, se ela está crescendo sobre o solo, aí o mato começa a crescer, começa a sombrear essa planta e o potencial de produção dela ela cai. Então o pé do maracujá ou do pepino ele só vai lá produzir 1, 2 frutinhos só para perpetuar a espécie, para ter uma sementinha e ter um descendente ali. Caso contrário, a gente não tem grandes produtividades e rendimento, porque ela vai estar jogada no mato. É difícil você limpar, porque se de repente você vai lá roça ou capina, pode cortar uma rama, pode capar um broto, pode cortar até flor sem querer. Então no chão acaba tendo essa dificuldade. E uma das formas de a gente poder melhorar esse manejo, o homem observou que essas plantas precisam de um apoio para crescer. Então se elas precisam de um apoio, ou sobre uma superfície, ou trepando nas árvores, para poder encontrar luz e assim fugir dessa competição que tem no mato sobre o solo, então ela vai procurar subir.
a tendência de todas essas plantas é procurar subir. Jamais ela vai procurar somente se alastrar no chão. É que no caso, quando elas estão plantadas, como por exemplo as abóboras, que a sua grande maioria é cultivada sobre o solo, aí nós fazemos todo um manejo para que ela tenha condições de crescimento de rama sobre o solo, sem que prejudique a produtividade e o seu desempenho. Já o pepino, o maracujá, nós temos que levar eles no seu crescimento por etapa, na medida que vai ganhando altura, nos tutores. Então, dessa forma, nós demos condições controladas para que essas plantas possam crescer. Nisso nós temos com certeza o conhecimento de quantas plantas nós temos numa área. Por exemplo, eu tenho uma área de 1000 metros quadrados. Dentro desses 1000 metros quadrados eu tenho certeza que eu tenho em torno de 30 pés de maracujá, um chute. Ou até mesmo em torno de 600 a 700 pés de pepino japonês, se desenvolvendo em tutores, ok? E nós temos dois tipos de tutores que são os principais grupos, dois grupos. O primeiro grupo é a espalmada. Essas espaldeiras que eu falo são essas que têm o crescimento vertical, ou seja, ele vai levar o crescimento da planta seguindo o crescimento natural de qualquer vegetal, que é buscando sempre crescer para cima, como eu sempre falo, apontando o dedo para o céu. Então é esse o caminho. E a espaldeira, nós temos vários. Nós temos o V invertido, que daí vocês fazem 2 linhas de plantio, cada lado vai ser uma linha, e aí ela vai crescendo e se encontra ali em cima. Isso muitas vezes não dá problema em relação à competição, tá bom? Pelo contrário, esse crescimento, principalmente para culturas muito rápidas, como por exemplo o pepino, quando ele atingiu a parte do fio mais alto, que é o fio principal, ela já diminuiu o seu potencial de crescimento, porque já se passou um mês colhendo. Então, ao mesmo tempo, é um ciclo muito rápido de produção de fruta, de crescimento, para poder chegar até o primeiro fio. Geralmente isso acontece em torno de 2 meses, mais ou menos, que ela já começa a chegar nesse primeiro fio principal, que as pessoas chamam de fio mestre, fio principal. Aí vai, o nome vai depender do gosto do freguês, são formas diferentes. Também tem um V verdadeiro, que pode ser feito também. Todos esses Vs vocês podem ter o uso para auxiliar esse fio principal que é colocado nas extremidades do canteiro ou da linha de plantio, em 2 mourões. Mestres que tem que ser os mais fortes. Esse vai ter que ter um investimento, porque muitas vezes as pessoas usam bambu, mas aí a vida útil do bambu não é grande. E também, como ele é oco, vai oferecer uma resistência a longo prazo. Então, de tempos em tempos, você sempre vai ter que estar trocando. E essa aquisição de mourões de madeira tratada faz com que o agricultor tenha anos e anos de cultivo utilizando esses mourões. E aí, dessa forma, vocês não têm problema. Então, esses mourões têm que ser enterrado o mais profundo possível, em torno de 1 metro, 1,5 metro em profundidade, sem contar aquela parte que fica sobre o solo, que é onde vai estar quantificando realmente a altura. Érica, qual que é a altura desse fio principal? Gente, eu sempre falo o seguinte: a altura do fio principal é a altura de conforto da colheita, do que eu posso fazer de manejo. É a altura que eu consigo alcançar sem levantar a pontinha do pé. Por quê? Mas não tem problema levantar a ponta do pé.
tudo bem, só que eu acho no batidão do manejo que você faz de amarração e colheita, é muito mais fácil. Você tem que estar ali colhendo, colocando uma sacola ou amarrando. Então assim, muito alto demais, nossa, cansa. Você não precisa fazer um negócio lá em cima. Faça algo que seja mais confortável para vocês. Ah, mas Érica, então desse jeito minhas plantas não vão crescer muito. Como que eu vou fazer? Gente, é aquilo. É tudo questão de quem está manejando. Se eu quero ter um tutor com o fio principal mais próximo possível, faça. Se aquela pessoa quiser um fio principal mais alto para poder ter um rendimento de crescimento até lá em cima, tudo bem. Só que a única coisa que eu não aconselho é chegar a uma altura de fio na qual vocês precisam de uma escada para vocês escolherem. Uma, porque é perigoso, e outra, imagina, vou trocar de planta, vou passando escada, vou carregando uma escada, além de carregar o fruto, vou ter carregando uma escada. Aí fica meio difícil, o negócio não rende, é mais por esse ponto. Então, como lá na hora do pega para capar, nós temos que ter eficiência de trabalho para colher, para amarrar, para pulverizar, para desbrotar e assim por diante, eu tenho que ter o quê? Menos coisa para carregar. Por isso que eu não aconselho alturas na qual você precisa de escada. Tanto é que hoje vocês não veem produtores profissionais tendo isso no campo, pelo contrário. Mas se chegou numa altura, a planta continua crescendo, ela vai lá e passa para o outro lado. Não tem problema. Vendo que não vai ter muita sobreposição e não vai atrapalhar, perfeito. Então, essa espaldeira é a mais comum, é a mais utilizada. São diversas formas de espaldeiras que vocês podem observar. Tem aquelas espaldeiras que iniciam de forma vertical e lá na frente abre um V, que nós chamamos de espaldeira em V. Então ela cresce e aqui eu tenho em V onde eu posso direcionar os meus ramos. Também tem essa opção. Tudo vai depender do que vocês estão trabalhando. Essa em V é mais utilizada em fruticultura, em que no manejo e no tutoramento de videiras, que são as produtoras de uvas, e existe algumas pessoas que faz esse tipo de condução em goiabeira. Érica, sério? Goiabeira tutorada? Sim, por que não? Então, no caso, eu não preciso ter necessariamente um tutor para fazer a goiabeira crescer, porque ela é uma árvore. Então ela vai ter automaticamente esse comportamento de crescimento vertical. Então eu não preciso estar amarrando ela no meu tutor ao longo do crescimento. A única coisa é que lá em cima eu vou direcionar em V os galhos. Você já deve ter observado que os galhos da goiabeira é altamente flexível. Então quando você faz esse tipo de condução em espaldeira, você em V ou em crescimento único, você consegue direcionar o tronco principal dessa forma. E aí você consegue controlar poda, você tem uma intensidade muito maior de cuidados. As goiabeiras que são frutos de mesa, ou seja, aqueles que são consumidos em natura, podem estar sendo trabalhadas dessa forma sim. Exige mais dedicação? Claro, principalmente na formação desse tutoramento. Todas, aliás, vão exigir. Desde tomate, pepino, até mesmo a abobrinha tutorada, que é aquelas que a gente colhe verdinha, sem estar madura, vocês podem tutorar em espaldeira. Vocês podem estar tutorando maxixe, abobrinhas, qualquer uma. Os pepinos são já tutorados. O tomate, o tutoramento sempre é em espaldeira. Só que abóbora, maxixe, pepino, maracujá, esses podem também ser em espaldeira ou alatada, que é aquele crescimento na qual você tem linhas dessa forma em espaldeira, só que quando chega lá em cima
eu tenho esse tipo de condução também. Ou seja, ela vai crescendo, todo o seu crescimento habitual, vertical, eu amarrando, organizando os ramos certinho para elas virem para cá e vir para dos dois lados, se for o caso, trabalhar com as bifurcações, né? Então vou ter um ramo para cá, um ramo lá? Não. Ah, vai ser tudo para um lado? Perfeito, não tem problema. E ainda os ramos laterais que foram se desenvolvendo podem crescer também nesse tipo de condução latada. Ou seja, eles formam aqueles túneis, fica a coisa mais bonita de se ver. No Nordeste, quando eu trabalhei no Vale do Rio São Francisco, em uma fazenda de uva fina para exportação. Na época eles exportavam para os Estados Unidos e União Europeia. Lá toda a condução é latada, então a videira vem crescendo, conforme vai saindo os ramos que é o crescimento, né? A poda é sempre no primeiro fio, que é onde já começa a latada. Então já existe uma organização que nós fazemos com poda para ela poder fechar e assim os cachos ficam penduradinhos. Isso pode ser feito no maracujá, na abobrinha já vi, no maxixe também já vi, no pepino, só que muitas vezes o pepino não chega a ter esse tanto tempo para chegar e fechar, porque o pepino tem um ciclo mais curto, né? A abobrinha também, mas aquelas culturas como o maracujá, que é uma cultura de 2, 3 anos, pode chegar e se conduzir dessa forma que fica muito bem, muito legal. Então é bonito de se ver, para falar a verdade. Eu ficava encantada. Eu via aqueles túneis, abaixava assim, olhava um monte de cacho assim, até perder de vista, coisa mais linda no mundo. Então esse tipo de condução existe e é bem interessante. E a latada pode dar esse tipo de conforto. A única coisa que nós temos que tomar cuidado é que com o passar do tempo, na condução latada, nós temos que deixar menos folhas nas laterais. Por quê? Para eu poder ter troca de ar. Então nós vamos manter todo o crescimento lateral com menos ramos possíveis, que aqueles ramos secundários, terciários. Manteríamos apenas os ramos principais nessa construção lateral para então permitir a troca de ar. Porque imagina, já fica fechadinho dessa forma, aí você aumenta a umidade, temperatura, começa a ter microclima para crescimento de pragas, para crescimento populacional de doença e assim por diante. Aí o trabalho é muito maior para controlar. Já que a gente pode evitar, por que não fazer esse tipo de condução, certo? Enfim, nesse tipo de tutores é muito interessante porque quando eles estão crescendo, as plantas estão crescendo, nós temos que ir amarrando. Por quê? Você já deve ter observado que nem, por exemplo, o pepino e o maracujá, eles formam uma estrutura que nós chamamos de gavinha, que é umas garrinhas, elas começam a se enrolar. Elas vão e se enrolam num ponto fixo e vai se segurando. Tanto é que você vai puxar os ramos do pepino ou até mesmo do maracujá, você vai ver que vai ter algo preso, e são essas gavinhas. Essas gavinhas, quando elas estão começando a sair, é aquela bem verdinha, mais macia, mais delicada, elas correm um risco muito grande de se romper com maior facilidade. Por esse motivo, nós temos que tomar certo cuidado. Por quê? Porque se tem uma ventania ou até mesmo nós no manejo, ele arrebenta. Dessa forma, eu sempre indico a fazer amarrações. O que é amarração? Conforme eu vou crescendo, eu vou amarrando o caule da planta nos fios. Então eu tenho os morões mestres, que são aqueles que vão suportar a maior carga de peso, e o fio principal. Nele eu posso fazer como se fosse vários andares de fios
e descendo também. Então posso ser o tipo telado ou o fio único que vai até o fio principal somente no pé do crescimento da planta. Vai depender do que vocês acharem melhor, ou até mesmo vários andares de fio. Então eu tenho o primeiro fio que vai o crescimento, aí conforme for crescendo eu vou fixando eles com a amarração. Essa amarração é bem manual, não existe uma máquina automática que vai lá, o robozinho que amarra. Não, não tem. Mas existe alguns equipamentos, como por exemplo o alceador. Esse alceador é um equipamento que já vem com fita e grampo. Então, quando vocês forem amarrar, automaticamente ele já vai passar fita e grampeia e corta. Vocês não precisam cortar o fio. Vai lá e já corta. Isso facilita muito o trabalho do agricultor. Então, já que ele tem uma roça muito grande para amarrar, o alceador, eu sei que logo de cara, falei, poxa vida, Érica, eu já investi em tutor, vou ter que comprar esse alceador também. Calma, gente. Se vocês puderem ir tocando com amarração manual mesmo, vamos tocando. Só que aí, se lá na frente sobrar um dinheirinho, vai colocando no porquinho ali, um dinheirinho para ir aos poucos, tendo condição de comprar, por que não? Afinal de contas, vocês são produtores profissionais, então nós temos que investir em coisas que aumentam a nossa eficiência no dia a dia. Então eu acho bem interessante estar vendo esses tipos de como facilitar o meu dia a dia no campo. Nunca é demais, pelo contrário, nós temos que otimizar. E também no mercado tem vários tipos, que nem, por exemplo, tem algumas presilhas, sabe aquelas piranha que a mulher usa no cabelo? Eu gosto do rabinho de cavalo mesmo. Mas quem usa umas piranhinhas para segurar o cabelo, tem umas pequenininhas. Tem gente que até usa aquelas para também amarrar, entendeu? Já existe esses tipos de piranha ou presilhas que vai juntar o tutor com o caule e vai lá e já fecha. Como se fosse aquelas piranhas. Existe também, próprio para horticultura, que elas têm uma abertura maior. Porque a de cabelo, elas são mais fechadinhas, porque eu tenho que fechar e segurar o cabelo. Já essas próprias para horticultura, elas são maiores, então ela tem uma folga ali. Então eu não vou estrangular, eu vou segurar para o tutor, o caule ficar próximo, entendeu? Sem machucar. Então tem esses artifícios também. Dessa forma, tendo esses artifícios, no mercado vocês vão encontrar vários tipos de produtos. Existem fitilhos mais resistentes que têm uma longevidade muito grande, porque concorda comigo que esses fitilhos antigos que amarra cartela de ovo, por exemplo, eu morei no interior, então tinha isso. Eu não sei se vocês têm aquelas de plástico branco, uns é meio amarronzada, então tem algumas cores. Elas não aguentam tanta radiação solar. Imagina sol, chuva, sol, chuva, sol, chuva, vento, sol, chuva, vento, tempestade, sol, chuva e um monte de coisa. Chega uma hora que elas começam a arrebentar, principalmente se tiver ainda o peso da planta para segurar e fazer ela continuar crescendo. Então, tem já fitilhos próprios com maior durabilidade, que pode durar no mínimo 2 safras bem cuidadinhas, e assim vocês conseguirem ter um manejo mais facilitado, sem ter troca. Mas é aquilo, é um investimento, porque tem uma tecnologia maior, é um produto mais resistente, de maior qualidade, com um plástico diferenciado. Então esse ponto aí tem os seus prós e contras, que quem vai determinar nada mais é do que o produtor ou a produtora. Então, em questão a esses manejos, em relação à amarração, sempre tenta ver se na região que vocês estão cultivando existe no comércio a possibilidade de comprar esse tipo de produtos que vão ajudar vocês no seu dia a dia. Se vocês encontrarem, melhor, mas pesquisem. Eu não vou ficar aqui falando, gente, compra isso.
Não faço isso e vocês já devem ter percebido. Por que eu não faço isso? Porque o recurso financeiro não é meu, né? Eu não tô aqui vendendo marca de nada, não tem ninguém me patrocinando, nada, dica de nada. Então assim, adquirem aqueles que vocês conseguem perceber que cabe no bolso, que vocês possam estar parcelando, que tenham um mínimo de qualidade. Vocês tendo alguma dúvida, sempre pode mandar mensagem para mim. Não deixe de mandar mensagem. Posso demorar um pouquinho, mas eu sempre estou respondendo, porque eu acho que é muito importante esse tipo de troca, o seu respaldo. Eu tô aqui só falando, mas aí vocês têm dúvida e não, né, perguntam. Então perguntam, estamos aqui para isso. E dessa forma nós podemos estar trabalhando melhor. Então todos esses tutores vai se enquadrar conforme a cultura. Fruticultura em si é o mais popular, o mais conhecido é uva e maracujá. Mas também, como eu já falei, já tem o tutoramento com as goiabeiras para poder facilitar a formação de ramos, porque daí você consegue ensacar cada fruto para que não tenha aquela larva da mosca da fruta, que é o que é a principal praga, o gorgulho, enfim, vários tipos de problemas que a gente pode ter, e com o ensacamento melhora muito. Vocês não têm noção como melhora. Já para a horticultura, nossa senhora, existe uma vastas espécies que podem ser tutorado. Bom, o tomate todo mundo sabe. Até mesmo o pimentão, que ela tem um crescimento vertical, tem que ser tutorado porque ela quebra fácil, ela tomba fácil. Então é bom ter uns tutoramentos na qual tenha uns fios aqui mais flexíveis para na hora da ventania ela não tombar, não quebrar. Até isso, gente. Eu já vi pé de jiló tombando por causa de ventania. Passa aquela ventania, parece que lambeu a terra assim, e as coitadinhas tudo deitada. Então, nos lugares que tenha essas possibilidades de ventania e causar tombamento no jiló, berinjela, pimentão, eu já vi. Quiabo já nem tanto. Quiabo, como ele é de haste única, tem poucas folhas, então ele só fica assim, vai e volta, mas não tomba. Pode ser que aconteça, mas como não é uma copa cheia de folha, toda ela, aí já não tem tanto problema de tombar. Agora, quem tem mais possibilidade de tombamento é berinjela, o jiló, o pimentão. As pimentas é difícil, porque ela tem um sistema radicular bem brabo, bem rústico, então ela vai em profundidade, ela fica ali, então ela não tem essa possibilidade de tombar. Só que essas que tem essa possibilidade de tombar é aqui, tá em crescimento, coloca ali os 2 fiozinhos, vai segurar, então ela não vai tuf. Se não tiver fio, ele pode tombar. Então tá aqui, vai lá, puf, tomba, né? Agora com os fios ele não tem como fazer esse tombamento. Esse tipo de condução você não precisa de um mourão para você poder segurar esses fios. Não necessariamente, mas tem produtores que sempre tem um mourão das linhas de plantio para poder ter esses fios e assim que conseguir segurar. Então tem isso que pode ser utilizado para os benefícios que vocês têm que ter e tirar dos tutores que vocês tanto investem. Uma coisa que eu sempre falo, tirando esses mourões mestres, usem e abusem do bambu. Por mais que eles não são muito indicados para ser esses mourões mestres que vão carregar muito peso, eles podem ajudar a manter o fio sem fazer aquela barriga, né? Conforme vai ficando pesado, forma aquela barriga e aí pode até arrebentar o fio ou algo desse tipo. Não, você pode usar o bambu só para só para encostar, para poder suportar ali aquele peso naquele ponto. A única coisa que eu peço é que no caso do bambu
Dependendo do arame que você colocar, ele pode cortar, porque ele seca, né? Ele fica no sol, molha, seca, e com o tempo o próprio fio vai rachando essa ponta do bambu. Então uma das dicas que eu falo é pega a parte de baixo, o fundo da garrafa PET e põe aqui. Como a garrafa PET, o fundo, é um material mais resistente, dificilmente vai cortar. E como ele tem uns vãozinhos, umas valetinhas no fundo da garrafa, então o fio fica ali parado sem correr o risco de ficar dançando, né? Ficar escorregando em cima. Pelo contrário, ele vai se manter ali e vai dificultar que o bambu rache. Então, isso são alguns pontos para vocês terem facilidades. Então vão ali, pega assim uma distância, vamos supor, minha rua tem 60 metros, a cada 3 em 3 metros eu coloco um bambu, só para poder dar um apoio no fio, no meu arame mestre. E dali vocês partem o tutoramento. Isso é muito interessante, porque daí vocês podem estar utilizando produtos, madeiras, como o caso bambu, que sempre tem nos sítios, e acaba ajudando demais no manejo do agricultor no campo. Então isso é bem interessante e compensa. É que no começo, quando nós vamos trabalhar com tutoramento, existe um custo inicial, que é a compra de arame, de fitilhos, fitilho para amarrar, ou até mesmo o alceador com as suas fitas e grampos. Então tem um custo, e por ter esse custo, quanto mais eu puder fazer com que esse tutoramento receba a rotação, né, de cultura de espécies diferenciadas ao longo do tempo, para ele poder se pagar, entendeu? Para poder se pagar. E como são vários, tem V invertido, o V em aberto, assim, o normal, né, que o pessoal fala. O que vai determinar qual vai ser usado é o conforto que o agricultor tem. Então, sempre que alguém fala, Érica, compensa plantar tal hortaliça? Claro que compensa, só que faça de uma forma que você se acostume com o tutoramento. Que tem alguns produtores que estão mais habituados a plantar e a própria planta conseguir ter o seu crescimento natural. Só que no caso do tutoramento, nós temos que dar condições de ela crescer. Então, muitas vezes, esse tipo de comportamento, poxa vida, que saco, eu tenho que amarrar todo santo dia. Dependendo do calor e da umidade, no caso do pepino, às vezes tem produtor que amarra de manhã e de tarde. Cresce tanto que aí tem que amarrar 2 vezes no dia. Então, tem coisas que vocês têm que ver se vocês vão se adaptar. Vocês vão se adequar, porque tutoramento, além do investimento inicial, vocês têm que ter as amarrações praticamente diária, porque a planta não vai parar de crescer, tá certo? Que no caso do tomate, tem algumas plantas que param de crescer. No mais, o restante tem crescimento indeterminado, vamos que vamos, tendo comida, água, luz, espaço, bora formar ramo e ramos laterais. Então tem que observar isso, sempre verificando suas condições e analisando isso. Tendo dúvidas, entre em contato comigo. Agradeço a vocês que ficaram até o final desse vídeo e eu quero que vocês possam ali, clica no sininho no meu canal do YouTube, se inscrevam, e na minha página do Facebook e no Instagram, curta minhas páginas, tudo Érica Fujita _oficial. E me perguntem, se exponham, enviem suas dúvidas e vamos trocando informação. Até o próximo vídeo e até mais.